Nas voragens do pecado. Terceira parte, mas a vida prossegue. Capítulo 3, Parcelas do mundo invisível, parte A. Exatamente no dia em que o distribuidor da ração aos desgraçados cativos da galeria subterrânea, que vimos, citando, percebera que Luiz de Narbonne não mais existia, um fato digno da observação daqueles que se interessam pelos acontecimentos do mundo invisível, passava-se no interior da mesma infame masmorra onde este sucumbira. Se efetivamente muitos homens encarnados hão de expiar em situações acres, deploráveis, como reajuste consciencial, os desequilíbrios verificados em existências pretéritas ou mesmo nas vigentes, e se tais situações são chamadas muitas vezes infernais, um desses aspectos de inferno seria justamente a prisão em que expirara o garboso capitão da fé. Além de martirizante pelo desconforto, propositadamente disposta para que o ocupante não tardasse a sucumbir, essa masmorra seria também o escárnio, a humilhação, o opróbrio, o aviltamento para aquele que não sairia dali jamais com vida, e que ali permaneceria ainda após a morte, porquanto, prisioneiro secreto, não lhe seria dado um punhado de terra para um túmulo honroso, senão o próprio cárcere imundo e degradante. Era a morte ignominiosa e blasfema, a humilhação suprema para alguém bastante orgulhoso ou bastante honrado. O local sinistro onde os desgraçados agonizavam, investigando a consciência, a fim de cotejarem os próprios erros cometidos, analisá-los, confrontando-os com o grau dos infortúnios suportados, a verem se existiria justiça entre os homens que se honravam em se proclamarem cristãos e filhos de Deus. Geralmente, o horror enlouquecia tais prisioneiros antes que a morte os redimisse do opróbrio, e eles expiravam depois de um largo período, quando a própria razão deixara de neles traduzir uma personalidade. As masmorras do Louvre, nos tempos de Catarina, já eram consideradas extintas. Mas a grande rainha possuía a sua política particular, os seus segredos patrióticos. Tinha os seus inimigos, verdadeiros ou imaginários, como fora o infeliz Luiz de Narbonne, e também os seus castigos, vinganças e repressões. Seus prisioneiros raramente seriam ouvidos por uma justiça regular ou condenados por uma corte legal. Condenava-os ela própria a martírios inimagináveis e os fazia prender e até matar. Se o seu prisioneiro era reconhecidamente perigoso ao Estado ou às pessoas da família real, iria para a Bastilha, para o templo ou o Châtelet. Se tratasse, porém, de alguém que, por sua importância pessoal, lhe opusesse o perigo de complicações e incômodos, encobria-o ela no seu Louvre às ocultas de todos, e desaparecia para sempre a personagem sem que jamais alguém se atrevesse ou pudesse acusá-lo. Luiz de Narbonne, pois, reconhecendo que teria a morte mais ignominiosa que jamais esperara, deitara-se sobre o lodo e não mais se levantara. Sonolência profunda, um aterrador desmaio, ou seja, o estado pré-agônico, pesou sobre suas faculdades, as quais se retraíram pávidas, como que chocadas com a antevisão do mundo espiritual. Ele se sentia vagar no vácuo, imerso em trevas, nos abismos do qual percebia vagos rumores assustadores, trotar de cavalos, tilintar de espadas, vozerio blasfemo de pragas e assolamento a tropas, para que atacasse, gemidos de agonizantes, brados de horror e gritos de socorro, choro convulsivo de crianças assustadas que enlouqueciam à frente
da carnificina humana. Os trágicos dias de São Bartolomeu, tais como seus olhos humanos o tinham presenciado. Mas tudo era tão profundo dentro de si próprio e ao mesmo tempo tão real e sutil que ele a si mesmo juraria que seriam ecos da sua própria mente profanada, revendo e sentindo ainda os choques hediondos então verificados. Subitamente, nada mais. Perdeu-se numa pesada inconsciência. Quanto tempo duraria o terrível esquecimento de si mesmo, não saberia ele dizer. Perdera a contagem das datas desde o primeiro dia em que fora aprisionado, pois que ali, na sua tumba de morto-vivo, jamais penetrava a luz do dia. Mas eis que, em dado momento, começou a desentorpecer-se, lenta e penosamente, invadido por sinistras angústias, crivado o seu miserável corpo pelas mesmas atrozes dores que desde muito o afligiam, e murmurou acabrunhado: Oh, julguei que a morte viesse, finalmente trazer-me o esquecimento de que tanto necessito. Chorou copiosamente, desanimado e sofredor, notificando que sua situação se havia agravado. Insuportável, fétido de podridão humana, juntara-se aos demais incômodos que o torturavam. Que fazer? Oh Deus, que fazer se nunca mais vira o substituto do carcereiro que se revelara amigo? Rumor insólito nas fechaduras da porta que o trancava despertou-lhe a atenção. Todas as suas faculdades, o seu poder de percepção e de compreensão, a sua vontade, a sua vida mental, se concentraram naquela porta baixa, vigorosamente, eternamente fechada, que resistira a todas as suas forças e tentativas para se abrir e deixá-lo passar para a liberdade. Alguém do outro lado voltava as fechaduras, suspendia as trancas. Céus abriam lentamente aquela porta. Súbita claridade, um tanto baça, como a luz de um lustre de muitas velas através de um nevoeiro, penetrou naquela cova de horrores. Um varão entrou. Era um militar e disse imperioso: És livre, Luiz de Narbonne. No primeiro instante, a surpresa e o contentamento ao ouvir a ordem tolheram-lhe a palavra e os movimentos. Conservou-se sentado como quem sonhasse, sem acreditar no que ouvia e presenciava. Mas a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que o socorria, ecoava ainda nos recessos de sua alma. E ele ouviu novamente a ordem salvadora. És livre, Luiz de Narbonne, retira-te. Levantou-se cautelosamente, o corpo meio entorpecido e dolorido, atormentado de dores, e deixou a prisão. Seu primeiro gesto foi procurar o Salvador a fim de agradecer-lhe o concurso generoso, mas já havia desaparecido. Não pôde encontrá-lo. Em seu lugar, porém, viu pedreiros chefiados por um oficial que muravam aquela porta, a mesma que acabava de se escancarar para lhe permitir passagem. Não compreendeu as ocorrências no seu justo aspecto e, impressionado, perquiriu de si mesmo. Que significa tudo isso? Quem teria intercedido por mim? Ter-me-ia Catarina mandado libertar? Ou são amigos que me dão fuga? Dirigiu a palavra ao oficial presente, interrogando-o acerca do seu libertador, pedindo-lhe indicasse o local de saída. O oficial, porém, não lhe deu atenção. Parecia nem mesmo vê-lo, e pensou: aqui está escuríssimo. A luz da lanterna mal alumia os pedreiros. Estou rouco, rouquíssimo.
De certo não me ouviu. Uma vertigem acometeu-lhe a consciência atordoada e pávida. Súbito terror de se ver novamente enclausurado impeliu-o ao desejo de se afastar rapidamente, ao passo que débil rastilho de claridade, qual pálido raio de sol que penetrasse nas trevas, como que o chamava, atraindo-o, indicando-lhe a saída daquele sinistro labirinto, do qual, efetivamente, não sairia se alguém bastante amigo e complacente não o auxiliasse, dado o estado de perturbação em que se encontrava. Como apresentar-se em público, porém, naquele estado? Maltrapilho, coberto de impurezas, os cabelos crescidos e desgrenhados, a pele maculada pelas imundícies da prisão, doente, esquálido, ele, o garboso oficial da igreja, o jovem e belo cavaleiro geralmente admirado? Todavia, Luís era enérgico, dono de vontade férrea. Dominou a revolta do próprio orgulho, suprimiu a vergonha de que se sentia possuído, verificando o próprio estado, a ele sobrepondo o sentimento de seu martírio, e saiu. E porque pensasse em Catarina e sua corte, subiu escadas, atravessou salas, câmeras e galerias, regurgitantes de cortesãos e pessoas reais. Mas não atentou em ninguém, sequer as viu ou desejou falar-lhes. Os braços cruzados à altura do estômago, recordando hábitos conventurais, passos pesados, apressados, regulares, tal a marcha do soldado, seguia um fim determinado que o preocupava. A fisionomia carregada, o olhar duro e triste, a fronte ereta como desafiando inimigos, a alma dilacerada pelas intensas dores das injustiças sofridas e dos abomináveis complexos em que se via enredado. Sentia-se pobre, miserável, destituído de tudo. O substituto de carcereiro dissera que sua fortuna revertera ao Estado. Não lamentou, não se inquietou. Luís era desprendido das riquezas terrenas e pensou: para que me serviria fortuna e poderio sem a mulher que amo? E reconhecendo-se pobre, desprovido até do próprio domicílio, também não desejou um cavalo que o levasse ao local visado. Caminhou a pé, atravessou ruas e bairros da cidade, não obstante sentir-se doente e muito fraco, esbarrando-se contra os transeuntes, desviando-se deste e daquele, arrastando altivamente a própria miséria, sem se diminuir, convencendo a si mesmo de que possuía valor moral bastante para se elevar acima do humilhante estado em que a prisão o atirara. Eis, porém, que o vulto pesado da igreja de Saint-Germain se desenhou nas tonalidades violáceas dessa tarde fria de inverno, sem que, no entanto, ele pudesse compreender que era inverno, senão pelo frio, que lhe castigava a sensibilidade, pois ignorava a contagem do tempo, tendo-a perdido durante o estágio nas trevas do calabouço de Catarina. Dirigiu-se, entretanto, para a igreja, que se achava aberta, e entrou como teria feito em outros tempos. As primeiras luzes se acendiam nos altares para as celebrações da noite. Sem demora, encaminhou-se ao altar-mor, sem procurar o seu antigo genuflexório. Não mais a afetada devoção do fanático, as mesuras e solenes cumprimentos aos altares recendentes de perfumes e carregados de ouro. Caminhava pesadamente, como se marchasse pelas lajes do seu quartel. E aos pés do altar, prostrou-se de joelhos, ergueu para o alto as mãos cruzadas em desesperadora súplica. Deixou que amarguradas lágrimas lhe banhassem as faces contraídas e soluçante de dor intensa. Orou, mas orou acompanhando-se de vibrações revoltadas e doloridas,
as quais se reproduziriam em altas vozes, se ainda fosse um homem. Orou a prece blasfema daquele que, porventura, se supondo outrora um justo, um crente agraciado pelos privilégios celestes, agora, passado para a vida de além-túmulo, se encontrasse à beira do mais nefasto abismo que tragar pode uma consciência. O abismo da descrença e da negação, o negro barato da revolta contra a providência, no justo momento dos testemunhos que encaminham a redenção. Ele orou. Deus, ó Senhor Deus, eu te amava, Senhor, e tudo fiz que me foi possível a fim de engrandecer a tua igreja e o teu nome. No entanto, eis o que consentiste fizessem ao teu devotado servo, aos seus inimigos. Por que não me defende dos meus cruéis algozes? Por que, Senhor? Se fui sincero e leal para com aqueles que me rodearam, agradeço-te, todavia, o me teres libertado do calabouço onde me atiraram. E agora, não obstante, venho rogar-te o derradeiro favor, pois que nada mais rogarei daqui por diante. Senhor, ainda não pude verdadeiramente odiar meus inimigos. Tu, que és o terrível justiceiro, que punes os crimes dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Dá-me forças para odiá-los e vingar-me deles. Dá-me valor para esquecer ou odiar Ruth de la Chapelle, a mulher que me desgraçou. Amo-a, Senhor, amo-a com todas as forças do meu coração, e não posso compreender a vida sem ela. Mas seria demasiadamente infamante que eu lhe perdoasse, continuando a querê-la. Dá-me, pois, valor bastante para encontrá-la e trucidá-la sob meu ódio. Amém. Em seguida, como a continuação dos hábitos terrenos, arrasta no além-túmulo os desencarnados a reviverem as rotinas passadas. Lembrou-se ele com saudades do seu lar, o seu luxuoso palácio. E assim sendo, levado pela força do pensamento, encaminhou-se para lá, meditando na necessidade de reparar a desordem do vestuário, reduzido à sordidez de trapos imundos, devido ao longo tempo passado na prisão. Efetivamente, vagando em confusões, sem atinar ainda com a verdadeira causa da liberdade em que se reconhecia, isto é, ignorando que já não era homem e sim um ser espiritual, e que seu corpo fora abandonado no fundo de um cárcere, obedecendo por isso mesmo todos os seus atos a um automatismo mental. Recordações do seu estado de encarnado. Luís relembrou os tempos em que seus dedicados servos o lavavam e vestiam, depois das refregas do dia, e recordando voltou em pensamento a realidade dos fatos revividos. E então se sentiu novamente lavado, penteado e ataviado. Assim operou-se em suas suscetibilidades psíquicas, como geralmente acontece com as personalidades normais. Uma poderosa reação mental, pois a vontade e a força heróica do pensamento, imprimindo em suas forças fisiopsíquicas a imagem dos vestuários preferidos, com os quais outrora se ataviara, refletiu em si mesmo a aparência do que foi desejado. Sentindo-se ele, então, envergando o seu belo fardamento de oficial das forças do rei, pois que o corpo astral, ou perispírito, constituído de matérias sutis, de essências e fluidos multissensíveis, grandemente impressionáveis, se presta facilmente às transformações sugeridas pelo poder do pensamento e da vontade, desde que o volume das vibrações pessoais se encontre em grau necessário à delicada e sublime operação. Uma vez preparado, seu primeiro cuidado foi atirar-se em busca daquele cujo amor o perdera. Um por um, ele visitou todos os compartimentos da antiga residência, em que ao seu lado passara as horas mais
ditosas da sua vida, sem, no entanto, lograr encontrá-lo. Procurou Rupert, desejoso de informações, esquecido de que, ainda na prisão, soubera que já nem mesmo um domicílio possuía, graças à loquacidade do substituto do carcereiro. Mas Rupert, igualmente, não foi encontrado. Indagou de outras personagens que iam e vinham pelas velhas dependências, sem que nenhuma delas se dignasse responder-lhe. E então, enervado, deixou o palácio, dirigindo-se em largas passadas para a Praça Rosada, na esperança de ali encontrar a esposa, emocionado, estuante de ânsias e saudades. Aí chegando, o novo fenômeno mental, não destituído de grande e majestosa beleza, ocorreu nos meandros das suas sensibilidades, extravasando-se, por assim dizer, para os sentidos da visão tão poderosamente que fora, como se ele, Luís, vivesse uma segunda vez toda a paisagem que já não vivia senão nas suas próprias recordações. A nós outros, que estes fatos expomos, cumpre o dever de relatar os mesmos fenômenos, já que será da nossa atribuição estudar e penetrar os meandros da alma humana, a fim de compreendermos o além-túmulo, suas sutilezas e intensidades, suas trevas e suas claridades, seus esplendores e suas misérias, tais como são, visto já ser tempo de os homens o reconhecerem isentos de utopias e miragens.